Começar, por gentileza, verifiquem os aparelhos celulares, esses nossos companheiros dos dias modernos que nos surpreendem a toda hora. Ele está desligado, está em modo avião, para a gente não ter surpresa. Bom, continuando a nossa conversa acerca de O Livro dos Espíritos, nós estamos na quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Um alívio para a gente, né? Que a gente estuda, reflete, amadurece, aprende. Aí tem algum lugar que fala assim: esperança, calma, que as coisas vão melhorar, né? E seja qual for a dificuldade, tem sempre alguém por perto para nos ajudar. E nessa quarta parte, que trata das esperanças e consolações, nós já passamos pelo capítulo 1, que trata das penas e gozos terrestres, e agora nós estamos no capítulo 2, que trata, agora mais precisamente no dia de hoje, penas temporais. Ora, se é uma pena temporal, é porque ela vai passar, não é? É uma dificuldade momentânea e passageira. Ela passa com o tempo. O que passa com o tempo? Porque nós fomos criados por Deus para a felicidade. A gente não foi criado para sofrer. A gente foi criado para aprender, para evoluir e para ser feliz. Ah, Maurício, mas não sei onde é que está essa tal felicidade, porque minha vida, cá para nós, não tem sido fácil, não. Às vezes, né, a gente encontra esses depoimentos. E às vezes, cada um de nós experimenta esses momentos em que fazem a gente, até às vezes, repensar. Mas por que será? Por que serão essas dificuldades que a gente enfrenta? O mecanismo da lei, o mecanismo de aprendizado, o aprendizado ele requer esforço, renúncia, sacrifício. Faz parte de qualquer conquista. As conquistas materiais também, elas se apresentam dessa forma, né? Às vezes a gente almeja uma determinada carreira. Só nós sabemos as renúncias e os sacrifícios que temos que fazer para conquistar aquele objetivo. Aí, às vezes, as pessoas encontram com a gente, depois de um certo tempo, aí falam para a gente o quê? Que vida boa que você tem. Queria estar no seu lugar, não é assim que o povo fala? Queria estar no seu lugar naquele momento, né? Mas no plantio, ninguém quer participar do plantio. Todo mundo quer e observa a colheita. Mas cada um é que sabe quanto custosa foi aquela plantação. Quantos desafios. E o nosso, né? O nosso histórico de vivência espiritual, seguido de retornos e retornos e retornos à Terra, é constituído também de muitas experiências, dores, decepções, amarguras, tristezas, lamentos, afastamento de pessoas queridas que a gente gostaria que convivesse com a gente a vida toda, mas que não é possível, porque faz parte desse momento de estar junto, de estar separado, de estar próximo, de estar distante. Precisamos experimentar os sabores do aprendizado. E o aprendizado requer desafios. Então, por isso, a lei trazer para a gente que todas essas penas são temporárias. Todas essas dificuldades são passageiras, por mais que a lei reconheça que no momento que a gente está experimentando a dor, parece que não tem fim, né? Porque não é assim que a gente fala. Esse dia não termina nunca. Esse ano parece que não vai acabar. Porque naquele momento
do sofrimento, da angústia, da dor, a gente valoriza muito isso. E parece que demora muito a passar. Isso. Então, quando a gente muda a nossa postura de vida, e quando a gente muda o nosso entendimento acerca disso, parece que as coisas ficam mais amenas, ficam mais suaves. Mas até a gente chegar nesse patamar, muito choro, muita lágrima, muita reclamação. Faz parte da nossa história. E aí, uma pergunta que sempre envolve todos nós: de onde a gente vem? Para onde a gente vai? O que acontece quando a gente morre? Tem alguém lá esperando a gente? Quem gosta de churrasco fica assim: será que tem uma churrascaria lá? Tem gente que pergunta, quer saber? Porque sabe que gosta de um tipo de alimento que não sabe o que vai encontrar. O que nós vamos fazer depois da morte? Será que o que existe é apenas aquilo que eu conheço? Ou existe muito mais coisas que eu não conheço? Se somos todos filhos de Deus, e se temos esse contato com o Pai, cada um de nós traz no íntimo a certeza da imortalidade da alma. Isso a gente traz. É a herança do Pai. Só que a alma, a doutrina dos Espíritos, a apresenta para a gente não apenas como aquela que existe, mas aquela que pré-existe e que continua a existir após a morte. É o conceito de imortalidade. Mas traz para a gente também, além da imortalidade, a individualidade, que é exatamente o assumir responsabilidade por algo. Então, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, como a Irene acabou de ler para a gente na mensagem de abertura, tem uma consequência. Seja lá o que for. Ah, Maurício, então quer dizer que tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer tem uma consequência? Tem. Consequência boa, consequência mais ou menos, consequência não tão boa. Ah, então já sei, isso é o tal do castigo. Não, castigo não. É consequência. Eu estudei, me apliquei, aprendi o conteúdo, vou tirar uma boa nota na prova. Se eu não estudei, a minha chance de tirar uma nota ruim é muito forte. Mas aí o que a gente se acostumou a fazer? Era professora ruim. Era professora, ninguém merece ser professora, ninguém passa para não. Como que não passa? Claro que passa. A gente aprendeu a transferir responsabilidade para os outros. E a doutrina traz uma grande tranquilidade para a gente. Ninguém faz mal a ninguém. Então, seja qual for a circunstância em que a gente se encontra envolvido, no mínimo, é uma grande oportunidade de reflexão para cada um de nós. Porque o acaso não existe, nem a injustiça. Então faz parte de uma necessidade. A doutrina espírita traz para a gente relatos daqueles corações que se foram, apresentando a situação em que se encontram no ambiente espiritual. Os relatos se dão através da literatura, através da mediunidade. Tem pessoas que conversam diretamente com aqueles que se foram. Aqueles que não têm essa possibilidade se servem de outros, que a doutrina chama de médiuns, e que têm uma vasta informação na literatura, trazendo todo um ambiente de vida depois da morte. Olha só que coisa legal.
Então quer dizer que depois da morte a gente continua vivo, e muito vivo. E tem morto que está mais vivo do que vivo. Como assim, Maurício? Tem morto que está aproveitando o tempo, estudando, se aprimorando, se renovando, se reciclando. E tem vivo que está dormindo de preguiça, falando mal da vida dos outros, reclamando de tudo sem aproveitar a oportunidade. Então, quem quer estar vivo, quem quer estar morto? Se a morte não existe, todos estamos vivos. O viver na carne e o viver fora da carne. Viver ligado ao corpo e viver fora desse corpo. É uma realidade de todos nós. Na questão 983, ele pergunta, então, se o Espírito expia suas faltas. E os Espíritos respondem assim: dizeis frequentemente que aquele que morre não sofre mais. Isso nem sempre é verdadeiro. Morrer, desencarnar, retornar ao plano espiritual, não é deixar tudo e colocar um par de asas e ficar circulando pelo espaço. Ou então, como algumas pessoas imaginam, né? Ah, graças a Deus, o meu familiar está agora sentado ao lado de Nossa Senhora. Tomara a Deus que tenha essa conquista, mas nem sempre é uma verdade. Até chegar a essa condição de estar perto de Nossa Senhora, ainda vai estar perto de outras pessoas, vai ter que sentar para ter umas conversas ainda, resolver uns entendimentos. Não é bem assim, não é? Tem questões aí que a gente não resolveu. Porque a vida é uma sequência de eventos, dia após dia, no corpo ou fora dele. E tudo está entrelaçado. Se não fosse assim, de que adiantaria o esforço daqueles que vêm e buscam fazer o que há de melhor sempre? Que tipo de recompensa eles teriam? Então, às vezes, algumas dificuldades que a gente encontra no caminho nada mais são do que aquele pai e aquela mãe que fala aqui: senta um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho, nós estamos precisando ter dois dedinhos de prosa. Aí filho e filha que sabe que tem alguma coisa ali que não está muito bem, ele fala assim, como diz o povo, deu ruim, né? É assim? É o chamar para alinhar, para realinhar, para poder voltar para o rumo certo. E quando a gente retorna ao plano espiritual também, o que acontece? Nós somos acolhidos, somos protegidos, somos amparados. Aí chega a hora da gente sentar para conversar. Vamos conversar? Você saiu daqui para ir para a Terra, para fazer isso, para fazer aquilo, o que você fez? Aí a gente já, na cadeira, a gente já se retorce, né? Não foi assim. É porque cheguei lá, tinha muita coisa, muito compromisso, não deu tempo. Como assim não deu tempo? Eu deixei de ficar lá 10, 20, 50, 60 anos. Deu tempo para fazer um monte de coisa. Não, senhor, sabe como é que é? Vamos conversar, porque a gente aprendeu a barganhar, né? Aí a gente tenta barganhar com a lei, tenta barganhar com os nossos mentores, tenta barganhar com o pai. Mas esse ajuste, ele precisa ser feito para que a gente possa realinhar os nossos projetos, para seguir adiante na construção da felicidade. Olha a musiquinha que acabou de tocar, aquela joia mais rara, aquelas coisas todas que a gente gosta, tudo do ambiente material, que é legítimo e que, se está à nossa disposição, a gente deve usar sem problema algum, mas elas não têm valor algum, não. Quando a gente chegar no plano espiritual,
espiritual, eles não vão perguntar assim: quem tem as moedas de ouro, passa para cá. Quem não tem, passa para lá. Eles vão perguntar assim: quantas moedas de ouro você deu para quem precisava? A pergunta é outra. Né? Quantos prantos, gemidos e choros você diminuiu? Quantas pessoas sem instrução você deu oportunidade? Não quer saber que você tinha 2 escolas, 3 escolas, 4 escolas, sua escola era a melhor do mundo. Não. Quantas pessoas você ajudou a sair da ignorância? Né? Essa prestação de serviço, sem olhar em quem. Outra questão muito interessante: o homem que se considera feliz na terra, porque pôde satisfazer suas paixões, é o que menos esforços faz para se melhorar. Aí a gente entende, né, por que que ainda a gente passa tanto aperto na vida. O aperto ainda, na condição evolutiva que a gente se encontra, é a mola propulsora para que a gente busque se aprimorar. Porque quando as coisas estão muito bem, olha só, saúde física, a gente não sente nada, tudo uma beleza. Uma família bonita, bem organizada, dinheiro no bolso, podendo não só pagar as contas em dia, mas como ter uma folga aí. A gente normalmente faz o quê? Vive uma vida em que a gente dá vazão aos nossos desejos, aos nossos caprichos, e acabamos nos envolvendo com uma série de vícios desnecessários. E quando a nossa vida não está com tanta folga assim, a gente tem menos tempo e mais obrigações. Parece que a lei acaba nos ajudando, não é assim? Então, ao invés de olhar as dificuldades como castigo, como punição, que não são, a gente passa a olhá-las como companheira de viagem. É aquela que a gente precisa para ser mais sensível à dor alheia, porque ainda na nossa condição não há coisa melhor para a gente se identificar com a dor do outro que quando a gente passa por aquela dor. Haja vista o sucesso dos grupos de ajuda mútua, que nada mais são do que troca de informação entre pessoas que passaram pelo mesmo problema. O espírito, na condição de espírito, ele não tem mais o corpo físico, mas nem por isso ele deixou de sofrer, porque existem as dores morais. E a fala generalizada dos espíritos, em que traz assim muita angústia, é o não aproveitamento do tempo e das oportunidades, que a gente só passa a pensar depois. Porque apesar da gente saber que a gente tem data de validade, a gente acha que a nossa data de validade é lá para 2090, 2100, né? Ninguém acha que vai desencarnar amanhã. Então a gente sempre acha que tem tempo. Não, eu sei, mas depois eu faço. Depois eu faço. Mas o que é depois? Aí vem aquela passagem, né? Mas insensato que sois, hoje ainda você vai retornar comigo para o plano espiritual. A gente fala assim, hoje é hoje. Não, mas não deu tempo. É hoje. A gente não sabe. O nosso bilhete eu posso garantir, já está comprado. Quem é que acha que o bilhete de volta não está comprado? Está comprado. Para a nossa felicidade, a gente não sabe a data, né?
Isso é verdade. Mas ele existe e é um fato. Então, se a gente vai viajar, não é bom a gente viajar já com a mala prontinha, tudo direitinho? Do que a gente se pega de surpresa? Não existe ascensão sem esforço. E quando esquecemos a nossa parte, surge a dor mais acentuada no sentido de nos erguer para o alto, fazendo-nos sentir a vida dentro da vida de Deus. O dia que a gente perceber o conjunto de proteção, de afeto, de carinho, de respeito, de amor que nos envolve, a gente vai despertar mais para a realidade. Porque a gente ainda está muito preso nas nossas necessidades íntimas, nas nossas dores, nas nossas questões pessoais. A gente ainda muitas vezes se acha vítima, infeliz, mas nós não somos. Nós somos os agentes transformadores da paz e da felicidade que a gente almeja. Talvez a gente esteja procurando essa paz e essa felicidade num lugar onde ela não se encontra. Mas aí é uma mudança que cada um de nós precisa fazer e aprender a olhar na direção apropriada. O que é nosso? Os Espíritos nos convidam sempre a essa reflexão. O que é nosso? Apenas aquilo que eu posso levar para onde eu for. Então a única coisa que nos pertence é o nosso conhecimento, as nossas emoções, os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas conquistas. Mais nada. Mais nada é nosso. Então, quando a gente começar a fazer um investimento mais intenso naquilo que é nosso, nós vamos caminhar mais leve. Porque a gente ainda sai carregando muita coisa que não nos pertence. E isso pesa muito. Aí a gente está sempre cansado, está sempre com aquela sensação de que não deu para fazer, de frustração. Temos dificuldade de nos relacionarmos e de entendermos o outro. Porque o outro é um ser também único, com seus valores, conquistas, com suas vivências. E a gente tem dificuldade nesse relacionamento. Outra coisa, nós temos muitos inimigos ainda, não temos? Tem gente que diz assim, eu não tenho inimigo não. Quem fala isso está olhando para fora. Está na hora de a gente olhar para dentro. Nossos inimigos ainda são o ódio, o ressentimento, a inveja, a preguiça, a maledicência e por aí vai. São os nossos inimigos que nos impedem de caminhar com mais leveza. Não é momento mais de olhar um para o outro e ficar medindo força com o outro. Não. Está na hora da gente se desnudar frente ao espelho e identificar quem sou eu. Por que eu sou tão enjoado? Por que eu sou tão cri-cri? Por que quando os outros falam comigo eu reajo? Por que eu não penso duas vezes?
Por que eu não tenho a conquista da paciência? Por quê? Por quê? Está na hora da gente descobrir quem a gente é. Está na hora de a gente trabalhar esse ser. Está na hora da gente investir nesse ser. E desobrigar o outro de qualquer coisa. O outro que convive conosco, ele é legítimo para fazer o que quiser. Nós é que temos que começar a escolher o que fazer ou não. O processo de mudança é nosso. Quem está sendo sensibilizado para essa realidade somos nós, não é o outro. Ah, Maurício, mas é muito difícil viver com fulano. Olha, você não sabe o que eu tenho em casa. Imagina. Aí quem levou para dentro de casa foi você. Agora dá conta. Não é assim? Porque a gente faz assim, né? A gente leva para dentro de casa. E depois quer devolver. Não é assim não. Dá conta. Agora, você levou para dentro de casa para quê? Para conviver com a pessoa do jeito que ela é ou para querer moldá-la ao seu capricho, ao seu bel prazer? Porque a gente tem essa mania, né? Pai e mãe avisa tanto, fulano, você não entra nessa cadora, não, que é furada. Não, mamãe, deixa comigo devagarinho eu tomo fulano. Conversa fiada, ninguém dorme ninguém não. E o outro também, para não te espantar, ele falou, ele cedia tudo assim, meu velho. Depois, ninguém muda ninguém. Cada um é o que é. Né? E quando a gente gosta do outro, a gente tem que gostar do outro do jeito que ele é. A gente não precisa concordar com as coisas que ele faz. Você gosta dele do jeito que ele é. Agora não, você leva para cá depois quer mudar? Você agora, fulano, senta aqui. Não faz isso, faz aquilo. Confusão na terra. Só confusão. Né? Ainda mais que são criações diferentes, universos diferentes, realidades diferentes. Só juntou esse povo de dentro, o resto é tudo separado. São dois seres distintos. Mas eles trazem para a gente um alívio quando eles apresentam a gente, às vezes, a oportunidade de conhecer outras terras, outros lugares. Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, meu Deus do céu, esse planeta não tem coisa melhor, não tem. Tem. Na Revista Espírita de março de 1858, eles trazem para a gente a superioridade de Júpiter. Ah, meu Deus, quando a gente lê sobre Júpiter, aí dá vontade de dar tchau. Tchau, Terra. Tchau, eu vou passear. De todos os planetas, o mais adiantado, sobre todos os aspectos, é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. A conformação do corpo em Júpiter é mais ou menos a mesma da Terra, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem na terra, sobretudo as que se originam
dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para ele. Compõe-se de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte deles há aura no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida em Júpiter é proporcionalmente muito maior que na Terra. Há uma média de 500 anos. O desenvolvimento também é muito mais rápido. A infância em Júpiter dura alguns meses. É um bom lugar para a gente morar, né? É um bom lugar para a gente visitar. Um bom lugar para a gente estar. O que essa informação traz para a gente? O desejo da gente fazer parte desse mundo. E o que a lei fala para a gente? Tranquilo, pode fazer a sua inscrição. Problema nenhum. Agora, tem alguns pré-requisitos para ir para lá. Começa a adquirir e daqui a pouco vamos para lá. Não é fechado para a gente, não. Não tem uma porta lá, não, vocês da terra. Nós estamos contando isso só para vocês morrerem de inveja. Não. Eles estão contando isso para a gente, falando assim, olha só o que aguarda vocês. Olha só como tem coisa muito boa ainda nesse universo que vocês não conhecem. Mas que para ter condição de conhecer, precisa se desembaraçar dessa roupa pesada, dessa estrutura pesada, dessa vestimenta fluídica, perispirítica pesada, para você começar a alçar voos. Precisamos sair do terra a terra. Os repórteres às vezes perguntavam a Chico sobre o ambiente que ele vivia em contato com os espíritos, da dificuldade no processo mediúnico. Ele falava assim, não, meus irmãos, nunca fiz nada. Eu apenas olhava para cima e copiava tudo que ia passando. Ia passando e ia copiando. Ia passando e ia copiando. Ele apenas abriu os olhos. E a gente olha, não vê nada. Mas está tudo à nossa disposição. Mas a gente não consegue enxergar. Da mesma forma que quando a gente está zangado, aí vem um amigo de bom senso e fala assim, calma. Quando ele fala calma, a gente fala assim, calma, dá horror, eu estou nervoso. A gente está quase explodindo tudo. Da mesma forma que Jesus sempre falou para a gente, perdoai, e a gente, não. De jeito nenhum. Não esqueço que fulano me fez de jeito nenhum. Como que nós vamos estar juntos assim? Se bobear, ainda vai mergulhar ainda para o precipício mesmo. Não é? Outra coisa maravilhosa. Nós estamos vivendo um momento muito intenso na Terra, em que almas de grande envergadura moral estão reencarnando ou encarnando na Terra em tarefa redentora. Muita gente boa, muita gente boa, para ajudar a alavancar o progresso da Terra. E nós precisamos estar atentos a isso.
O mundo espiritual, ele está sempre presente conosco. Por mais que a gente diga não perceber, mas ele está sempre presente. Na figura daquela pessoa que parece que a gente fala assim, né? Gente, fulano caiu de paraquedas na minha vida. Mas assim, tem sempre alguém caindo de paraquedas na vida de alguém. Não é paraquedas não, gente. É a misericórdia divina acompanhando tudo e verificando aquele que está precisando de ajuda, direcionando alguém naquele momento. Isso é o amor do Pai, mostrando para a gente o seguinte: você não está sozinho em momento algum. E nos seus momentos de aflição, alguém vai bater a sua porta e vai te ajudar. Porque é da lei, esse amor, essa parceria, esse cuidar, isso é da lei divina. Então a gente não está desassistido, né? E por mais que às vezes a gente encontre, né, algumas pessoas que a gente possa ter aquela ideia que não está aproveitando nada, a lei é de movimento. Então ele sempre está, mesmo muito pouquinho, em movimento. Mas às vezes, só para a gente finalizar, a gente encontra, não é muito fácil não, mas às vezes a gente encontra, né? Algumas pessoas em que a gente pensa assim: gente, a vida de fulano é um mar de rosa, né? Fulano tem tudo do bom e do melhor, não passa dificuldade nenhuma, meu Deus, da onde que é isso? E a gente às vezes, né, como a cobiça e a inveja faz parte ainda, e o ciúme, cobiça, inveja e ciúme faz parte ainda desses movimentos. Nós, a gente parece invejar, mas na verdade, muitos desses corações que estão tendo um refrigério, nada mais representa do que um refrigério das lutas que virão. Sabe aquele combatente, aquele soldado que está fazendo bem o dever de casa e que ele se volta do campo de batalha, tem um descanso, mas depois ele é convidado para o fronte outra vez? Às vezes, algumas encarnações representam um refrigério. É aquele descanso de uma luta grande passada, preparando-nos para o futuro. E a doutrina espírita representa também esse refrigério na nossa vida. Porque às vezes, muita gente pensa assim, né? Bom, já que a lei é de reencarnação, já que nós estamos hoje em Campos do Goitacazes, na casa de Doutor Erma, na doutrina espírita, então a próxima encarnação, eu acho que a gente vai nascer num lugar muito bom, né? Vai ser um negócio muito bom, muito tranquilo, com a vida muito abastada. Será mesmo? Será que todo esse esforço que a gente está fazendo para ser uma pessoa melhor, será que o plano espiritual não vai falar assim: ei, você aí, vem comigo, olha, tem um lugar de difícil acesso, um pouco complicado, e eu estou precisando de uma pessoa corajosa para ir lá enfrentar aquele desafio. Então, é esse o convite que a gente vai receber. Porque se a gente já está começando a ser parceiro da ideia do Cristo, qual é o projeto que o Cristo tem? Socorrer aquele que está em dificuldade. Então o nosso futuro não vai ser numa rede no Nordeste. Nosso futuro vai ser numa enxada, ajudando aqueles corações e companheiros que estão precisando de ajuda. Porque aí a gente acha assim, né? Não, então, dessa encarnação o negócio não foi bom, eu vou reencarnar um doutor lá, não sei das quantas, né? Fazer um trabalho, vou ganhar muito dinheiro. Aí fala assim: não, meu filho, você vai reencarnar junto dos meus irmãos que precisam de ajuda. E você vai ser o bálsamo, vai ser o alívio,
você vai ser aquele que vai abrir a porta do céu para esses corações de aflição. Isso é que é ser o trabalhador do Cristo. Porque o Cristo trabalha no socorro. Então, se a gente está pensando em fazer parte das fileiras de trabalhadores do Cristo, nós temos que pensar em trabalho. E por isso a terra está ajudando a gente. O Brasil, mais particularmente, está nos ajudando muito. Qual é a ideia que já está se desaparecendo da cabeça do povo? Aposentadoria. Que ótimo! Que ótimo! Nós já estamos preparando para trabalhar eternamente. É isso que o Cristo espera da gente. Deus nos abençoe.